Só que hoje já há técnicas mais sofisticadas. Você usa muito alguns jogos de luz infravermelha, que não danifica o texto, e nós temos resultados como este aí. Olha, você consegue ler naturalmente o texto que está hoje e o que estava antigo, que foi apagado. A olho nu, é muito difícil você conseguir ver isso aqui, tá certo? Somente nessas câmeras, assim, câmaras, porque é um lugar, a não ser essas câmaras bem preparadas, que você consegue ter ali a visão do que estaria embaixo. Bom, agora que vocês já aprenderam o que é tudo isso aí, vamos falar como é que eles conseguiram recuperar essas 42 páginas do Novo Testamento. Como é que foi o procedimento? O que aconteceu? Bom, o que nós sabemos é que aqueles padres lá do mosteiro, que eu falei com vocês, grego, aqueles padres resolveram pegar várias páginas de um manuscrito do Novo Testamento, provavelmente datado do 6º século de nossa era, e, a princípio, eles pegaram essas páginas e passaram uma tinta para não apagar o texto sagrado, talvez uma maneira de respeitar o texto sagrado. Então, eles queriam usar aquelas páginas na encadernação de livros. Você sabe, né, o livro, quando ele é encadernado, às vezes, eu tenho livros antigos aqui que tem reaproveitamento. Se eu tivesse até uma coisa, eu ia mostrar para você. Eles, às vezes, reaproveitam em textos antigos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porventura. Eu não estava nos planos mostrar isso aqui para vocês, não, mas já que veio à baila, esse aqui que eu tenho é uma história do Concílio de Trento, antiga, que eu tenho aqui em casa. Quer ver a data desse livro aqui? Esse livro aqui, ele é datado de 1574. Ou seja, esse livro foi publicado quando o Brasil tinha 74 anos que tinha sido descoberto. E a gente nota que, às vezes, na encadernação, que essa encadernação aqui não é a original dele, ele foi reencadernado. Ele está até soltando, tem que revisar, mas aqui, tá vendo esse dorso aqui, olha? Isso aqui é feito, às vezes, com papiros, com pergaminhos antigos. Eles pegavam os pergaminhos antigos para fazer o dorso aqui, para passar a cola e encadernar. Então, eles usavam muito esse tipo de situação. E eu tinha um outro livro que eu doei para o museu, que você via também na contracapa aqui, eles colavam, às vezes, nessa capa, já estava solta a folha, viu, gente? Eu não rasguei o livro, não. Eles colavam aqui páginas antigas para fazer a encadernação. Isso era muito comum. Então, o que os padres fizeram? Os monges. Eles passaram tinta naquelas cópias do Novo Testamento, e ao colocar a tinta junto com outro livro, porque você fica assim, até o livro secar, a tinta acabou produzindo uma cópia das letras espelhadas na outra página. Tá certo? E depois eles colaram, fizeram a capa, e agora o que os especialistas fizeram? Começaram a ver essas capas antigas e, com uma técnica especial, eles conseguiram soltar algumas dessas folhas e perceberam de maneira espelhada o que estava ali naquelas capas que, a olho nu, era difícil ver. E o resultado foi esse que vocês estão vendo, olha. Estão vendo? Essa é uma das páginas, e você consegue ver ali a letra espelhada com a outra letra por cima. Então, houve um reaproveitamento do material. Olha aí. Isso aí são as câmeras especiais, onde eles conseguiam fotografar aquilo ali, sem nenhum dano para o texto. E agora, em breve, eles vão fazer uma publicação em papel dessas 42 páginas do Novo Testamento que foram encontradas. E o que eles encontraram ali? Eles encontraram partes de um códex chamado Códex H. O Códex H, na verdade, ele era constituído por 3 coletâneas de material. Aqui, olha. O Códex H, ele tinha o GA13, que seria os evangelhos, uma cópia dos evangelhos do século IX, o GA14, que é uma cópia dos Atos dos Apóstolos, também do século IX, de nossa era, também do século IX, e agora o que encontraram foram 42 páginas das epístolas de Paulo,
datadas do século VI. Isso aqui que foi fascinante. Então, são cópias muito antigas das cartas de Paulo. Já tem uma versão online desse material que dá para a gente ter uma noção como é que seria. E o que está mostrando é o seguinte, que quando você vê essas cópias do VI século, elas confirmam as cópias que nós temos posteriores. Ou seja, o texto bíblico foi bem preservado.